Graça e paz mais que vencedores, boa noite, queridos irmãos, amigos, todos que acompanham o nosso canal, que a bondade de Deus seja com você e a sua família. É muito bom receber você aqui em nosso canal para mais um anoitecer com a palavra. Louvamos a Deus por esse presente que Ele tem nos dado. Hoje eu tenho uma mensagem muito especial para compartilhar com vocês. E eu tenho absoluta certeza que essa mensagem de hoje vai abençoar a sua vida. É importante você ficar até o final do vídeo, porque eu vou te entregar a mensagem e depois vamos orar juntos. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Todos os dias eu leio aqui nos comentários o pedido de oração de vocês. E você pode colocar aqui nesse vídeo o seu pedido de oração, porque quando levantamos as mãos e a nossa voz para orar pelos pedidos, mesmo sem citar o seu nome, mas o seu pedido vai estar sendo apresentado diante do Senhor. Amém? Então é importante você expressar a sua fé, a sua confiança em Deus, deixando aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Você pode escrever aí os nomes dos seus parentes, de um amigo, alguém que você sabe que está precisando de um milagre, uma bênção, um livramento, e até o nome daquela pessoa que aparentemente está tudo bem, porque mesmo a pessoa estando vencendo, tem alguma área da vida dela que precisa de uma resposta, de um livramento, de uma bênção de Deus. Amém? Queridos, a palavra de hoje, ela é muito importante, é muito forte. Ontem, depois que eu cheguei da igreja, eu estava aqui na frente, tem uma área que eu gosto de orar e gosto também de ler a Bíblia. E eu estava aqui na frente e eu peguei minha Bíblia e fui ler. E meu filho estava aqui, a minha nora, enfim. E quando eu peguei a Bíblia para ler, né, nós temos uma leitura anual aqui, com o pessoal que nos acompanha no canal do WhatsApp. Inclusive, se você quiser participar do nosso canal do WhatsApp, vou deixar aqui o link nos comentários. Lá eu publico conteúdos todos os dias, inclusive as referências para você ler a Bíblia toda em um ano. Tem um grupo de pessoas que todos os anos, esse já é o segundo ano, né? E vamos continuar lendo todos os anos a Bíblia toda em um ano, tá bom? E eu peguei a minha Bíblia e fui ler, né, na referência de ontem, e era o Salmo 88. E quando eu peguei para ler esse Salmo, a epígrafe, o título, na outra Bíblia que eu li ontem, dizia assim: oração de um atribulado. Essa aqui diz a oração de um sofredor. E quando eu li aquele título, eu disse, né, para meu filho e para minha nora: amanhã eu vou gravar o Anoitecer com a Palavra nesse salmo, porque, queridos, é um salmo que nos ensina muitas lições. A oração de um atribulado ou de um sofredor. Esse Salmo 88 é considerado por muitos estudiosos como um dos textos mais sombrios. Por quê, pastor? Porque esse salmo não termina com alegria, não termina com o salmista alcançando a vitória, recebendo a promessa de Deus. Esse salmo não encerra com uma resposta de Deus para o salmista que orava. Então, qual o sentido de deixar uma mensagem nesse Salmo 88? O motivo principal dessa palavra de hoje, nesse salmo que não tem resposta para o salmista, é que aqui nós temos uma lição muito importante. Temos várias, mas a lição mais importante que eu aprendo no Salmo 88 é que devemos continuar buscando a Deus mesmo sem obter respostas. É muito difícil uma pessoa continuar buscando a Deus durante muitos anos sem obter
a resposta. E esse homem aqui, o salmista, ele continuou clamando a Deus, mesmo sem Deus realizar na vida dele o milagre que ele esperava. Nesse salmo, o salmista descreve uma angústia extrema, física e emocional. Não tem detalhes sobre o tipo de inimigos que ele estava envolvido, as guerras ou algum pecado que ele tinha cometido. E o que se vê aqui é que o sofrimento dele parecia contínuo e sem alívio. E assim estão muitas pessoas hoje, envolvidas numa crise, numa tribulação, um problema que parece que nunca vai ter fim. A sensação do salmista, aqui no Salmo 88, era de abandono total, inclusive da parte de Deus. Mesmo assim, ele continuava orando. Isso indica que, além de ele ser perseverante, ele tinha esperança. Ele carregava no coração uma esperança, uma fé, uma confiança de livramento. Ele acreditava que Deus um dia lhe responderia. E eu quero aqui, rapidamente, deixar algumas lições, alguns versos aqui importantes. Eu começo com o verso 1. Eu estou no Salmo 88. É importante, você quiser ler esse texto, Salmo 88. O verso 1 diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. E aqui já fica uma lição tremenda. Havia uma confiança no coração dele. E essa confiança é, de fato, uma confiança em Deus que supera as lutas da vida. Essa era a postura do salmista e deve ser o seu comportamento. Uma confiança, uma fé inabalável que supera as crises, as tribulações, que passa pelos processos da vida sem se perder, sem reclamar, sem murmurar, que enfrenta as guerras e os tempos sombrios, os vales, os desertos, com os olhos e o coração fixo no Senhor, acreditando na resposta que Ele tem para os seus filhos. Então, havia essa confiança no coração do salmista. Outra lição que eu quero deixar está nos versos 3 e 4. Pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo. Sou como um homem sem força. Olha o que ele está dizendo aqui. O salmista estava passando por uma aflição há muito tempo, mas ao que esse texto aqui indica, o que nós aprendemos aqui, é que ele não perdeu a confiança e continuava buscando a Deus. Por isso que eu falei aqui no início que o motivo dessa mensagem aqui não é mostrar o milagre que esse homem recebeu, a promessa que ele conseguiu conquistar, e sim a perseverança dele. Você aprender a enfrentar os tempos difíceis mesmo sem obter o resultado que você espera. Esta é a maior lição aqui no Salmo 88, segundo o que eu percebo aqui, é o que eu entendo. A leitura que eu faço desse salmo é que nós devemos perseverar mesmo não tendo respostas. E isso não é fácil, principalmente quando você busca a Deus com um coração sincero, esperando uma resposta dele, uma ação dos céus que possa livrar você de uma determinada situação. Nada justifica uma pessoa se desviar do caminho da fé. Mas, infelizmente, alguns servos de Deus não conseguem lidar com o silêncio de Deus, não têm forças e nem motivação para resistir por um longo tempo sem receber o socorro do Senhor. E, infelizmente, muitos acabam se perdendo
desistem e voltam atrás. Porque as pessoas têm dificuldade de lidar com o silêncio, principalmente o silêncio de Deus. Quando a pessoa busca a Deus e não tem resposta. E esse homem aqui estava lidando com isso, com o silêncio de Deus. Ele orava, mas não tinha resposta. E ele continuava buscando a Deus. O verso 8 e a parte B diz assim: estou preso e não vejo como sair. Olha a situação dele. Ou seja, estou numa situação que não tem como escapar. Não havia a quem pedir ajuda. Ele estava sem condições de se livrar daquela situação. Você já passou por isso? Talvez você está enfrentando uma situação assim, exatamente como essa. Não consegue enxergar saída, socorro, livramento. É uma tribulação, uma tempestade, uma guerra, uma dor, uma perseguição que você não consegue enxergar uma porta aberta, uma solução, mas você tem permanecido fiel a Deus. Essa era exatamente a postura do salmista. Eu estou numa situação, não vejo saída, mas eu vou continuar servindo ao Senhor. Penúltimo, o verso 9, ele diz: os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Diante das suas guerras, o salmista perseverou clamando a Deus e servindo a Ele em adoração. É o que me impacta, é o que me deixa assim maravilhado. Não é só o fato do salmista passar um tempo orando sem resposta, mas é que ele continuava orando e adorando, porque o texto diz aqui, o verso 9, no final ele diz: Senhor, a ti levanto as minhas mãos, a ti levanto as minhas mãos, que é uma prática de quem está rendido total a Deus. É quem está diante do Senhor prostrado, reconhecendo que Ele é Deus, independentemente de lhe entregar a resposta. Ele é Deus e é digno de adoração. Adorar a Deus quando está tudo bem é fácil. Agora, adorar a Deus quando não se tem nada, quando se passa pelas provações, não tem resposta, é um desafio. Mas é isso que devemos fazer. Adorar a Deus acima de qualquer coisa. E eu quero terminar lendo aqui os versos 14 e o 15, que diz assim: por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a morrer. Desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Olha que palavra, queridos. A sua angústia, a angústia dele era tão grande que ele chegou a declarar o que estava em sua mente. Ele achava que Deus tinha lhe abandonado e ele se via sozinho naquela crise que já vinha de muito tempo. E aí ele vai terminar o Salmo, verso 18, o último verso: para longe de mim afaste os amigos e companheiros, os meus conhecidos agora são as trevas. É assim que termina o Salmo. Como eu disse, não tem resposta de Deus, não tem milagre, não tem promessa, mas tem um homem de Deus perseverando em buscar o Senhor. Que assim seja com você, e eu creio que, diferente aqui do salmista, Deus tem bênção para você, milagre, e Ele vai fazer em sua vida uma obra linda e maravilhosa. Amém? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa palavra. Continue nos abençoando, receba o nosso louvor, a nossa adoração. Aprendemos com esse homem o valor da perseverança, da confiança em Deus e a importância de permanecer firme e inabalável, mesmo quando não se tem resposta de Deus. Porque quando o Senhor faz, o Senhor é Deus. Se o Senhor não faz, o Senhor também é Deus. Nos ajuda a te adorar,
acima de tudo e de todos. Abençoe cada um que está aqui, cada pedido de oração, responda os teus filhos, faça o milagre, entregue em suas mãos as bênçãos, as promessas, segundo a tua vontade. Abençoa cada pedido de oração nos comentários desse vídeo e também dos demais vídeos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O Senhor te abençoe, fique com Deus, você nasceu para vencer.